Marcos 10, 46. Diz assim, nós vamos ler alguns versículos, ok? Versículo 46. Depois foram para Jericó e saindo eles os discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: eu tenho a vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Deixa sua Bíblia aberta ou acessada, fecha seus olhos. Obrigado, Jesus, por esse ambiente alegre, por esse ambiente acolhedor, por esse ambiente, Deus, que nós nos sentimos bem. Obrigado, Jesus. Que a sua palavra agora ela encontre um lugar disposto a mudar. Que a sua palavra agora encontre um coração ensinável. Que a sua palavra agora, Jesus, encontre uma boa terra. Que a sua palavra agora venha ministrar o nosso coração. Fala com a gente, Jesus. Que nós possamos estar em um lugar agora, acessível pela sua palavra. Que nós não venhamos estar tão longe ao ponto que ela não nos alcance. Vamos nos aproximar para que a tua palavra nos pegue nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, falar um pouquinho desse rapaz chamado Bartimeu. E na cultura judaica existiam alguns nomes esses que quando tinha o prefixo bar, significa que, trazendo para a nossa linguagem, para a nossa cultura, é como se fosse Júnior. Ou seja, Bartimeu. O que significa Bartimeu? Filho de Timeu. Então é igual, de repente, alguém aqui que o pai, ao registrar a criança, coloca o mesmo nome dele. E para distinguir, coloca o filho ou coloca Júnior. Não é assim? Por quê? Porque ele carrega o mesmo nome do pai. Existem alguns nomes na cultura judaica que o prefixo bar dá o mesmo sentido de que essa pessoa carrega o nome do pai. Então, por isso que o texto, ele explica Bartimeu, aí vai falar filho de Timeu. Explica. Por quê? Explica porque o nome significa isso. Bartimeu é aquele que é filho de Timeu. Então, o texto ele vai explicando. E Jesus agora ele entra num lugar chamado Jericó. E quando entra num lugar chamado Jericó, a gente lembra daquela passagem famosíssima do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, antes de entrar em Canaã, eles passam por uma cidade. Qual é o nome dessa cidade? Jericó. E para entrar em Jericó tem o quê? Uma muralha. A muralha de Jericó. Conhece essa passagem? E eles dão uma volta em torno da muralha para que a muralha venha cair. Tem até um louvor aí, né? De muralha de Jericó. Barreira numa barreira. Então o louvor pessoal raiz aí gosta de cantar. Ou seja, Jesus está nesse ambiente agora. Jesus está entrando nessa cidade, que é uma cidade onde houve sobrenatural, uma cidade que carrega uma história de provisão de Deus, uma cidade que carrega uma história de milagres, uma cidade que carrega uma história de sobrenatural. E Jesus agora adentra nessa cidade, Jesus agora entra nesse ambiente. E quando Jesus vai entrar nesse ambiente, a Bíblia diz que no meio do caminho, irmãos, tem um homem chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Jesus agora, a Bíblia diz que havia uma multidão em torno de Jesus. Nesse momento, o ministério de Jesus está super público. O ministério de Jesus agora não está mais escondido. Jesus agora tem um ministério público onde aonde Jesus vai, a galera vai atrás dele. Ao ponto que Jesus, inclusive, quando a multidão o cerca, existem passagens na Bíblia que fala que em certas situações Jesus tinha que ir para o barco, se afastar um pouco, porque a multidão o cercava para ele conseguir ter um certo distanciamento para conseguir falar com ele. Passagens bíblicas que nós vamos ver na Bíblia, a multidão cercando, a multidão estando sempre perto dele. Onde Jesus ia, tinha uma multidão, irmãos, indo atrás.
Uma certa vez Jesus está numa casa e havia tanta gente, que para Jesus curar um jovem, tiveram que descer pelo telhado, para que aquele jovem pudesse ser tocado por Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiram passar pelas portas com Jesus. Tanta gente que estava ali atrás de Jesus. E nessa passagem não foi diferente. A Bíblia diz que Jesus está seguindo para Jericó, Jesus está entrando na cidade, e uma multidão, irmãos, está em volta dele. Isso me faz lembrar também aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia tanta gente em torno de Jesus, que ela teve que se espreitar, ela teve que se esforçar, ela teve que canalizar um pouco mais de força, de energia, para conseguir chegar onde Jesus estava, para tocar nele. E nessa passagem, como eu disse, não é diferente. Por quê? Porque, mais uma vez, Jesus está num lugar, numa atmosfera de milagre, numa atmosfera de sobrenatural, e Jesus, caminhando ali, existe um homem chamado Bartimeu, que é cego. Ele é o quê? Qual é a necessidade dele? Isso. Ele não podia enxergar, irmãos. Ele não podia ver. Porém, esse homem, ele é um homem que nos ensina muita coisa. É um homem que viveu algo tremendo em Deus. É um homem que teve a sua vida mudada. É um homem, irmãos, que prosperou. É um homem que saiu de um ambiente de esmolas. Um homem que saiu de um ambiente de necessidade e se tornou um homem de provisão. Um homem que agora não vai mais ser um necessitado, buscando a ajuda de outros, mas agora ele mudou o seu nível, ele passou para um outro ciclo, um ciclo que ele vai ser agora provedor, ele vai ser agora resposta para as pessoas. A Bíblia diz que ele está num ambiente de necessidade, ele está num ambiente de carência, ele está num ambiente de miséria, ele está num ambiente, sabe, de necessidade, de miséria. Porém, esse homem, por mais que ele necessitasse de esmola, por mais que ele estivesse num ambiente de miséria, ele não tinha uma mentalidade de miséria. Ele não tinha uma perspectiva miserável. Ele não tinha uma mentalidade de alguém que correspondia, talvez, com a sua vivência naquele momento. Então, esse homem chamado Bartimeu, ele tem muita coisa para me ensinar e para te ensinar. Muita coisa que nós podemos aprender hoje. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, está no versículo 46, e essa mensagem é uma mensagem mais textual, mais simples e mais rápida, ok? No versículo 46, eu quero que você acompanhe comigo aí o texto, nós só vamos ficar nesse texto, nós não vamos ler nenhum outro texto, somente esse. Começa assim: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, então ele estava saindo, ok? Estavam saindo e não entrando. Saindo eles de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. O que eu vejo aqui? Um homem que, devido à entrada do pecado, tem uma debilidade física. Qual é a crise desse homem? Qual é o problema inicial desse homem? Ele é cego e necessitado. Ele é um homem que está impossibilitado de andar de um lugar para o outro, um homem que talvez não consegue enxergar, talvez não, né? Obviamente, se ele é cego, ele não consegue enxergar um palmo à sua mão, ele não consegue enxergar nada. Existe uma debilidade. Sabe, irmãos, o Adriano aqui estava falando sobre a conferência, Lugar Secreto, e o que mais você vai aprender na conferência, querido, é sobre relacionamento com Deus, oração. Você vai aprender demais isso. E uma das coisas que a gente fala muito lá é sobre a restauração do homem devido ao pecado original. Qual o pecado original? O pecado do Éden, o pecado de Adão e Eva. E a Bíblia, enquanto o Adriano falava aqui, eu me lembrei disso, irmãos. Eu me lembrei dessa mensagem, eu me lembrei dessa palavra. Qual palavra? A Bíblia diz que quando Adão, vou resumir, quando Adão toca no fruto que não devia tocar, quando Adão toca na árvore que não devia tocar, qual é a primeira coisa que acontece? Quem lembra? Os olhos deles se abrem. Mas como assim os olhos deles se abrem? A Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam nus. Eles percebem que estavam peladão.
Ou seja, antes eles não percebiam. A visão que eles tinham antes era uma visão espiritual. Era uma concepção espiritual. Aí a Bíblia vai dizer, querido, que as coisas do Espírito, só os espirituais que conseguem entender. As coisas, a linguagem do reino, a cultura do reino, coisas espirituais, somente pessoas que estão em Deus conseguem compreender. Por quê? Porque o pecado, ele tira a nossa percepção do Espírito. O pecado, ele nos tira a normalidade, ele faz com que as coisas se tornem normais, quando na verdade é anormal. A gente começa a entrar numa atmosfera, num ambiente de normalizar as coisas que não são normais. A gente começa a perder a percepção da visão espiritual. Você não consegue mais identificar, sabe, aquelas coisas certas que se deveria fazer. Você não consegue mais ter, sabe, um sentimento pelas coisas de Deus, um desejo pelas coisas de Deus. Tudo isso é consequência do pecado. Então, quando eu li aqui sobre o cego, que o cara não podia enxergar, aí o Adriano falando da conferência, minha cabeça foi lá em Adão. Adão, quando pecou, perdeu a visão das suas próprias necessidades. Irmãos, isso se chama consequência de pecado. Por que será que nós lutamos para vencer as nossas necessidades? Nós queremos somente ser supridos. Nós queremos apenas que as nossas necessidades sejam supridas. Qual o nome disso? Consequência de pecado. Porque a gente precisa ter uma percepção que nós existimos para que nós possamos suprir vida de outros, que o nosso sucesso está no sucesso de outros, que nós somos instrumento de Deus, vamos prosperar, vamos crescer, para que outros cresçam com a gente. Quantos podem dizer amém? Então, eu me lembrei disso, sabe? Quando eu olhei aqui o cego, me lembrei do Adriano falando da conferência, me conectei lá com Adão, sobre a visão espiritual. E esse homem estava cego. Mas ele não estava cego espiritualmente, ele só estava cego fisicamente. Porque nós temos muito que aprender com esse cara. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, mendigando. Ele estava à beira do caminho, dependendo da necessidade dos outros. Querendo ou não, isso é sim um ambiente de humilhação. Querendo ou não, isso é sim um ambiente, querido, de humilhação, de alguém que sempre necessita de outros, de alguém que está necessitando de uma pessoa, de alguém que está necessitando de alguém, de uma outra pessoa para poder ser suprido. Mas olha o que acontece no versículo 47. Vamos ler comigo o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que eu vejo que ele era cego, eu vejo que ele estava mendigando, ou seja, necessitando da ajuda de outros. Quando ele ouviu que é Jesus, que Jesus estava chegando naquele ambiente, ele ouviu que era Jesus, a multidão provavelmente falava, alguém dizia, ele ouviu falar que Jesus estava vindo, automaticamente ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, ele começa a gritar. Por quê? Porque ele sabia o que Jesus fazia, ele conhecia Jesus, irmãos. Por que eu sei que ele conhecia Jesus? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Provavelmente Bartimeu sabia do que Jesus havia feito. Provavelmente Bartimeu escutava milagres que Jesus operava. Provavelmente Bartimeu sabia da fama que Jesus tinha. Sabia que ele ressuscitava mortos. Sabia que ele curava pessoas. Sabia que ele libertava pessoas. Por mais que ele fosse cego, mas ele era um homem cheio de fé. Não é pelaquilo que eu vejo, a fé é pelaquilo que eu ouço. Então Bartimeu ouviu demais acerca do que Jesus fazia. Bartimeu ouviu demais acerca de quem é o Senhor, de quem é aquele homem comum, mas um homem sobrenatural que estava passando agora perto dele. E ele tem uma única oportunidade. Bartimeu agora só tem uma oportunidade. E ele não deixa passar essa oportunidade. A Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, irmãos, quantos aqui têm ouvido que Jesus faz milagre? Quantos têm ouvido isso? Eu tenho escutado isso. Eu leio na Bíblia, irmãos, eu vejo que nós servimos um Deus de sobrenatural. Eu vejo na Bíblia
coisas sobrenaturais. Eu tenho ouvido falar. Eu tenho ouvido falar, irmãos, que existe um Deus que quando o povo de Israel estava cercado no deserto, não tinha o que fazer da vida, não tinha para onde ir. Eu ouvi falar que existe um Deus que quando estava cercado lá o povo, Moisés foi clamar, não tinha um lugar para ir, não havia opções, não havia solução. Do nada Deus foi lá, soprou um vento e abriu o mar. Sabe o que eu já ouvi falar? Eu já ouvi falar de um homem chamado Pedro, que era um cara que foi chamado inclusive de Satanás, um cara que era, tomava os pés pelas mãos, mas quando foi cheio do Espírito Santo, ele se levanta cheio de ousadia, cheio de Deus e prega. Pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu ouvi falar sobre isso. Sabe, eu ouvi falar, irmãos, por onde Pedro passava, as pessoas tinham tanta expectativa, elas tinham tanta fé, elas tinham tanta confiança que elas seriam mudadas, porque quando ele passava, elas acreditavam que só de estar perto daquele homem, elas seriam curadas, até a sombra dele era um instrumento disso. Na verdade, não era a sombra de Pedro que curava, é a fé das pessoas que criavam uma oportunidade de cura. Irmãos, eu ouvi falar que Jesus, quando estava com seus discípulos, ele puxou uma criança para si e falou assim, olha, quem não for como essa criança não entrar no reino dos céus. Eu ouvi falar que do meu interior fluem rios de água viva. Eu ouvi falar que Jesus disse, esse Jesus que nós estamos falando, que ele vai para o Pai e vai preparar lugar para a gente, que naquele lugar existem muitas casas, muitos lugares para nós. Eu ouvi falar numa eternidade, eu ouvi falar que ele salva o homem do pecado, ele salva o homem, sabe, da maldição eterna. Eu ouvi falar que somente em Cristo há salvação. Eu ouvi falar, irmãos, que a única maneira de nos livrarmos da ira de Deus contra o pecado é através de Cristo. Irmãos, quantos têm ouvido falar de Deus? Quando você abre a sua Bíblia, quantos têm ouvido falar de um Deus de sobrenatural? Quantos têm ouvido falar? Quantas coisas você tem ouvido falar? E esse homem, também ouvindo muitas coisas, ele toma uma atitude. Sabe o que ele diz? Ele está lá sentado na beira do caminho, com a sua capa estendida para receber esmola. Quando ele percebeu que aquele homem que ele ouvia falar estava passando ali, que Jesus estava passando ali, automaticamente ele tomou uma decisão. Chega de ouvir falar. Está na hora de viver. Eu quero ter agora a minha experiência. E ninguém vai me parar. Eu ouvi falar tantas coisas, porque ouvindo falar que Jesus estava ali. Agora é minha vez. Chegou meu momento. Eu vou viver coisas sobrenaturais em Deus. A Bíblia diz que ele se levanta, mesmo sendo cego, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ah, irmãos, quantos têm ouvido falar? Está na hora de você transformar o que você tem ouvido em experiência, em realidade, em sobrenatural. O sobrenatural está na hora de se tornar natural para nós. O sobrenatural está na hora de se tornar vivência para nós. Um Deus que a gente escuta, que salva a gente da opressão. Ah, eu quero ter essa experiência. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que abre caminhos onde não há caminhos, um Deus que quando a gente olha não tem possibilidade. Quantas coisas você já ouviu falar a respeito dele? Está na hora de você se levantar. Se levantar da sua miséria espiritual, do seu vitimismo, de ficar mendigando, sabe, as coisas de Deus e começar a ter experiências com Ele. Você pode dizer amém? Olha o versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ele aumentava, irmãos, a intensidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute. Ele se levanta
e deseja agora tornar real o que ele escuta. E quando ele está lá cheio de expectativa, Augusto, cheio de alegria, uau, eu vou viver, é Jesus, o cara que eu não tenho ouvido falar, ele é um Deus de sobrenatural, ele é um Deus de milagre, levanta, e Jesus, filho de Davi, mais ou menos assim que ele fez. Parecido, né? Aí a Bíblia diz que as pessoas que estavam com Jesus, irmão, não estavam com o diabo não estavam com o diabo não. As pessoas estavam com Jesus. As pessoas estavam com Jesus, caminhando com Jesus. Mandou, fica quieto, cala a boca, não importune o mestre, para de gritar, para de falar assim, esse teu desespero, para com isso. Mandou ele se calar. Irmãos, a igreja, as pessoas que estavam com Jesus, irmão, mandou ele calar, mandou ele parar. E aí ele faz o quê? O que ele faz? O que ele faz, irmão? O que ele faz? Me ajuda, o que ele faz? O que ele faz? Ele volta lá para o seu lugar para mendigar e fala assim, Bartimeu, o que você está fazendo aí? Cara, a igreja, ninguém me permite, ninguém me deixa, eles me feriram. Eu até tentei, irmão. Então, eu tentei fazer a minha parte. Eu tentei, vocês estão de testemunha, vocês viram aqui, hein? Vocês filmaram, vou postar? Eu vou, porque vocês viram. Vocês viram que eu tentei. Vocês viram que eu gritaram. Mas, Bartimeu, você continua cego. Mas a culpa não é minha. A culpa é daquelas pessoas que estavam com Jesus. Porque eles não deixaram eu chegar perto dele. Sabe o que eu aprendo com esse homem? Esse homem me confronta, irmãos. Esse homem me confronta. Esse homem me confronta. Ele não estava nem aí de ter razão. Ele não estava nem aí de ter boas justificativas. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. Ele não estava nem aí se teria um bom argumento. Talvez a igreja tenha te dado bons argumentos. Talvez as igrejas que você já passou te dão bons argumentos para a sua frieza espiritual, para a sua desistência. Talvez algum pastor te dá desistência espiritual. Talvez alguma igreja que você tenha passado, talvez te feriu ou tentou impedir você de algo. Realmente, talvez eles estejam errados, irmãos. Mas o que você quer? Você quer ter uma boa razão para a sua frieza espiritual, para a sua frustração? Você ter um culpado? Ou você quer viver algo sobrenatural? O que você quer? O que você quer? Você quer ter um bom argumento para a sua desgraça? Você quer ter um bom argumento para a sua miséria? Para você continuar mendigando? Para você continuar necessitando de outros? Para você continuar na beira de caminho? Você quer voltar para onde você estava, mendigando, necessitado, lá miserável, porque as pessoas não te deram o que você esperava? Porque as pessoas não corresponderam com você, porque as pessoas não abriram o caminho que você tinha expectativa que fosse aberto, porque o pastor, a igreja não proporcionou a você uma coisa que você tinha expectativa, aí você vai voltar murmurando, continuar dependendo de coisas. O que você quer? O que você quer? Você tem muitos argumentos de pessoas que erraram com vocês. Muito. Irmãos, essa palavra aqui, se Deus deu essa palavra, porque existem pessoas assim. Amém ou não? Isso aqui não é uma palavra soltada ao vento. Eu não conheço você, eu não conheço o teu coração, principalmente você está nos visitando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Esse cara, ele tinha aqui uma grande arma para justificar a sua miséria. Ele podia dizer, as pessoas não me deixaram tocar em Jesus. Eu fiz minha parte. Isso é uma frase bonita. Eu fiz a minha parte. Até enche a boca. Por que você está assim? Eu fiz a minha parte. E meus irmãos não deixaram eu viver. Todo mundo já passou por isso, querido. Inclusive eu. Todo mundo já esteve nesse lugar. Todo mundo já passou por essa escola chamada vitimismo. Quanto mais rápido você sair dela, mais rápido as coisas mudam ao seu redor. Todo mundo... É meu marido que é muito ruim, é minha esposa que é muito ruim, é meus filhos que são muito ruins, é a igreja que é muito ruim, é a cidade que é muito ruim, é o país que é muito ruim.
Você vai aprender muito isso na conferência. É a mulher que tu me deste, é a serpente. Nunca sou eu. Você tem ótimos argumentos para justificar o seu problema. Então, olhe para mim. O que você quer? Ter uma ótima justificativa ou quer viver o sobrenatural? O que você quer? Qual é a sua escolha? Me ajuda aí. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Alguma igreja errou com você? Aqueles que caminhavam com Jesus te feriram? Aqueles que caminhavam com Jesus não supriu sua expectativa? Beleza, irmão. Ó, joia. Qual vai ser a sua decisão? Vai continuar deixando de viver algo em Deus? Vai continuar numa miséria espiritual? O que você vai fazer? Vai continuar usando isso para justificar o seu pecado? Vai continuar usando os seus relacionamentos para poder justificar o seu pecado? O que você vai fazer? Porque esse homem, ele disse: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para, cala a boca. Você está importunando o mestre. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, Bartimeu, cala a boca. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele continuou a gritar. Tamanho o seu desespero, tamanho a sua vontade, tamanho o seu desejo por mudança. Ele não desistiu, irmãos, porque ele não desistiu, não se baseava no que os outros falam, mas na sua fé em Cristo. Vou repetir, ele não desistiu porque suas convicções não se baseavam no que os outros falavam, mas na sua fé em Cristo. O que tem feito você se calar? O que tem feito você voltar para a miséria? O que tem feito você voltar para o cativeiro? O que tem feito você voltar para a solidão? O que tem feito você voltar para a depressão? O que tem feito você voltar para a beira do caminho? O que tem feito? O que Jesus fez com você? A igreja te feriu? Beleza. O que Jesus fez por você? Qual foi a ferida que Jesus te causou para você desistir dele? Qual foi a ferida que ele te causou para você odiar a noiva dele? Quais são as feridas que você carrega? Eu estou falando de igreja, mas talvez seja relacionamentos, pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram, pessoas que travaram o seu coração, pessoas que destruíram o seu castelo que estava sendo construído, pessoas que desorganizaram a sua vida. O que Jesus fez para que você o largue, para que você o abandone? O que ele fez com você? Eu aprendo que esse homem, chamado Bartimeu, que ele tinha tanta convicção, que ninguém parou ele. Ele não estava atrás de justificativas, ele não estava atrás de uma boa explicação, ele estava atrás de viver algo em Deus, através de Jesus, atrás de Cristo. Você pode dizer amém? Nós viemos aqui atrás de Jesus, irmãos. Nós viemos aqui atrás do Pai. Aí, olha que diz o versículo 49. Para a gente fechar. Versículo 49 diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram-lhe o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, se você for estudar um pouquinho sobre a cultura judaica, existe aqui, por exemplo, na nossa cultura, pessoas, não sei se é acima de 65 anos, que já têm direito a andar de ônibus de graça. 65. E automaticamente, quando você entra no ônibus, ele pode ser que ele te peça a identidade. Existem deficientes físicos, que talvez você já tenha visto isso em algum carro, que existe lá uma plaquinha, um adesivo falando que é deficiente físico. Às vezes você vai parar o seu carro no shopping, tem lá um adesivo embaixo de deficiente físico. Se você não tem deficiência física, não pare, viu? Em nome de Jesus.
Aí está lá no chão um cadeirante, por exemplo. São marcas para identificar que ali existe uma pessoa que tem deficiência. Na cultura judaica, uma das marcas que se tinha era a capa. A capa era um sinônimo de autoridade. A capa era uma expressão de identidade, melhor dizendo. Era como se ele tivesse autorização do governo romano para pedir esmolas. Era através dessa capa. A capa simbolizava ali uma identidade. Todas as pessoas que mendigavam, todas as pessoas que tinham necessidade, eles tinham uma capa para que eles fossem autorizados a pedir esmola. Okay? Assim como nós temos hoje, na nossa cultura, algumas coisas que identificam. A Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz que ele estava clamando. Jesus escutou, irmãos. Escute, Jesus ouviu o clamor desse homem. Automaticamente, Jesus manda chamar. Os homens que estavam com Jesus vão até Bartimeu. Bartimeu, levanta aí, que o mestre te chama. A Bíblia diz que ele levanta, deixa a sua capa, abandona a sua capa, deixa a sua capa e vai até Jesus. Ele era cego, irmãos. Escute, eu aprendo com Bartimeu. Ele tinha tanta convicção, tanta certeza que Jesus ia mudar a vida dele, que ele já abandonou a capa antes de ser curado. Lembra que eu preguei semana passada sobre fé? Que é a certeza das coisas que não são, como se já existisse. Ali, ele já sabia que estava curado. Ele já estava curado. E ele começou a se movimentar como alguém já curado, mesmo que os outros olhassem para ele e não percebessem que ele estava curado. Mas para ele já estava. Tanto que para ele já estava, que ele deixa a capa. Quando Jesus chama ele tem tanta convicção, tanta certeza, que ele levanta. Essa vida de mendigar acabou. Essa vida de mendigar é passado. Jesus está me chamando e ele vai me curar. Aí a Bíblia diz que ele deixa, está aí no versículo 49 que nós lemos, a Bíblia diz que ele deixa a capa e vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? O que você quer que eu te faça? O que você quer viver? Você sabe por que Jesus tinha o costume de perguntar isso para as pessoas? Era visível a necessidade dessas pessoas. Era visível que o homem era cego. Com certeza, do lugar que ele estava até onde Jesus estava, ele possivelmente foi levado por alguém. Ou ele foi com a sua debilidade, porque ele era cego. Então, quando Jesus olha para ele, é óbvio, natural, qualquer pessoa saberia qual é a necessidade dele. Qualquer pessoa saberia, não tinha por que perguntar. Mas então, por que Jesus perguntou? Porque, irmãos, escute, isso eu vou te falar, é uma chave para destravar a sua mente, para você entender isso. Compreenda isso na sua vida. É algo libertador, que esse homem chamado Bartimeu nos faz compreender. Por que Jesus fez isso? Porque ele só vai fazer aquilo que você quer viver. Entenda? Ele vai fazer aquilo que você quer viver. Porque ele poderia chegar até Jesus e pedir uma esmola. Jesus, hoje eu não consegui alcançar a minha meta. Tá difícil. Você não podia fazer uma vaquinha não com a galera aí? Uma pega de gente caminhando com você aí, a igreja tá cheia. E a multidão tá aí junto contigo. Eu ouvi falar que o Senhor multiplicou pães. Eu ouvi falar que o Senhor multiplicou peixe. Então, eu ouvi falar que o Senhor abençoa a galera. Tem como você me abençoar não? Dar uma multiplicada aqui nessas moedinhas? Talvez fosse isso que aquele homem queria. O que queres que te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Quando ele disse eu quero ver, o que ele quis dizer? Eu quero sair dessa miséria. Eu quero sair da beira do caminho. Eu quero ser um provedor para minha casa. Eu quero poder tocar pessoas. Eu quero poder caminhar. Eu não quero ser vitimista. Eu não quero ser o necessitado. Eu não quero estar em um lugar onde eu sou desprezado.
Eu não quero estar em um lugar onde eu sou humilhado. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus toca aquele homem e ele volta a enxergar. Duas coisas eu fecho. Duas coisas. Versículo 49, queria ler de novo. Jesus, o quê? Jesus, parece até igreja, irmão. Aqui. Jesus, parando, disse que o chamassem e o chamaram. Disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus disse que o chamasse. Sabe, eu quero ter a fé. Eu quero ter a fé que vai mudar o percurso dos céus. Vê se você consegue pegar isso aí. Jesus está caminhando para um lugar, saindo de Jericó. Por causa de um clamor de um homem, ele para a viagem. Por causa de um clamor de um homem que não é vitimista, por causa de alguém que crê, ele para a viagem. Eu quero ser como esse homem, irmãos. O nosso clamor vai parar para que os céus se movam ao nosso favor. Você recebe isso aí? A nossa expectativa, a nossa fé vai fazer o céu se mover ao nosso favor. E o nosso favor corresponde a glorificar aos céus. O nosso favor não é um favor egoísta que promove as nossas necessidades, mas é um favor que promove o nosso propósito que nós carregamos. E esse propósito que nós carregamos é o propósito que Ele mesmo colocou dentro de nós. Então o nosso clamor, a nossa fé vai promover, vai fazer com que os céus parem para promover aquilo que Ele mesmo está colocando dentro de nós. Aleluia! Ele parando, disse para que o chamasse. Eu não conheço o teu coração, não conheço as tuas feridas, não conheço as tuas decepções, não conheço os seus argumentos, não conheço as suas razões. Você tem a escolha, você continua com os seus argumentos e se torna o certo, ou você sai do lugar que você está, espiritualmente, emocionalmente falando, sai do ambiente que você está e insista até conseguir. Você tem essa escolha. Se torna uma pessoa presa emocionalmente por causa das frustrações, amargurada emocionalmente, ferida emocionalmente, ou se levanta, irmãos. Sabe, se levanta e continue a sua caminhada com Cristo. Porque hoje, assim como Jesus chamou aquele homem, Ele chamou você. Ele chama você. E talvez, irmãos, só que nessa boa de mel não, tá? Que eu vou falar aqui. Talvez Deus vai dar oportunidades para aquelas pessoas que te feriram possam te levar para o seu propósito. Seja humilde para perdoar. Porque aquelas mesmas pessoas que diziam, cala a boca, não perturbe ele, eram as mesmas pessoas que foram lá buscá-lo e dizer para ele, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Pessoas amarguradas, ofensivas, se travam para viver as coisas em Deus. Pessoas amarguradas e ofensivas se travam para viver o sobrenatural em Deus. Seja humilde para ser ajudado, nem que seja até pelas pessoas que um dia te feriram. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia! Glória a Jesus! Nós vamos nesse momento orar, cantar e pela fé nós cremos que assim como Jesus chamou esse homem, Ele nos chama para sair do lugar emocionalmente falando que nós estamos, para ir até Ele. E se a tua ferida
veio através da igreja, escuta isso e pega aí no teu espírito. Se a tua ferida veio através da igreja, a tua cura também virá através da igreja. Se a tua ferida veio para aqueles que seguiam a Jesus, a tua cura virá também através de uma igreja, através de um corpo, através de um ambiente. Quantos creem nisso? Amém. E conta com a gente para ser essa pessoa, para chegar até você e falar: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia. Então eu queria que você nesse momento não fosse no banheiro, não fosse lá para trás, se levanta no seu lugar. Esse é um momento muito especial, porque agora é o momento de nós colocarmos em prática essa palavra. Agora é o momento de nós colocarmos em prática essa palavra. Levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Vamos orar por você, se cantar, feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Você tem coragem? Você tem coragem de vir aqui na frente? Você que veio aqui hoje e que carrega uma ferida, que carrega uma mágoa. Alguém te feriu, alguém destruiu o seu castelo. Não sei, irmãos, se é a igreja, um amigo, uma amiga. Se você tem coragem de se levantar emocionalmente, orar por você. Pastor, eu não posso orar daqui. Você pode, irmãos. Mas existe uma coisa que quebra o nosso coração, é o orgulho. É a vergonha de você vir aqui, irmão. Incrível. Existe uma barreira que você rompe quando você sai daí para vir aqui. Então, eu não conheço tuas feridas, mas se você tem feridas na sua alma, esses dias a pastora Aline pregou aqui sobre perdão. E quantos relatórios nós recebemos de pessoas que tiveram que resolver casos de perdão durante a semana, de pessoas que tiveram que liberar perdão ou procurar pessoas para pedir perdão. Nós somos muito tendenciosos a carregar ressentimentos, sabe? A carregar mágoas, e o nosso coração vai se enchendo disso. Eu quero que você saia daqui hoje leve, liberto de toda prisão emocional. Porque se a igreja te feriu, vai ser a igreja que vai te conduzir ao propósito. Esteja aberto à igreja, irmãos. Deus continua usando a igreja. Deus continua usando aqueles que seguem a Ele. Eu sei que alguém da multidão talvez tentou parar você. Eu sei que alguém que talvez a igreja tentou interromper o processo. Mas vai ser a igreja que vai te levar ao processo, que vai te levar ao propósito. Então se abra a igreja, irmãos. Porque hoje nós queremos fazer como esses homens, dizer para você a boa notícia. Qual é a boa notícia? Se ergue, se levante, sai daí. Porque o mestre te chama. Então, enquanto nós estamos cantando, você que quer ser curado das suas emoções, você que quer dizer: Jesus, eu quero, não sei se foi a igreja, não importa. Não importa. O que importa é que o mestre te chama. E quando você sair do seu lugar, deixa a sua capa, deixa os seus argumentos, deixa a sua carência para trás. Vamos parar com esse negócio. Para você ser curado, abandone os seus argumentos, abandone as suas feridas, abandone a identidade de miséria. Deixa para lá, irmãos. E venha viver o novo.